A paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos então ficar de pé e entrar na presença do Senhor. Quem está alegre nessa noite, dá um glória a Deus. Aleluia. É muito bom estar na casa do Senhor. Então pega a tua Bíblia, abre em Salmos, no capítulo 23. Eu não sei se todos sabem, mas essa é a semana do Dia do Pastor. E nós comemoramos esse dia hoje, no segundo domingo do mês. Então, que o teu coração esteja preparado para o Senhor falar contigo. Que nós possamos ser vasos de bênção na mão do Senhor. E aí em Salmos 23, a palavra do Senhor fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia! Então que você possa habitar na presença do Senhor, que você possa estar na casa dele para sempre. Fecha os teus olhos e entra na presença do Altíssimo. Fala com o teu Deus, entrega a Ele a tua adoração, porque Ele é o sumo pastor, Ele é aquele que cuida de nós, que tem guardado as nossas vidas. Pai Celestial, estamos, Pai, na Tua presença, Senhor, para louvar e Te engrandecer, meu Deus. Estamos aqui, Pai, independente, Senhor amado, das circunstâncias, independente de problemas, Pai, porque sabemos que aqui é o nosso esconderijo seguro. É aqui que a bondade e a Tua misericórdia nos acompanham, Senhor. E é por isso, meu Deus, que subimos, Pai, com alegria nos nossos corações, Pai, e louvor em nossos lábios para entoar a Ti, meu Deus. Porque o Senhor é o grande eu sou, o Senhor é o todo-poderoso, Pai amado. Que nessa noite, meu Deus, possamos, Pai, Te exaltar com todo o nosso ser, meu Pai. O mundo comemora, Senhor Jesus, o dia do pastor. Nós estamos aqui comemorando, Pai, o dia do pastor também, mas comemorando o sumo pastor, que é Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, que ao terceiro dia ressuscitou, meu Deus. Nos dá, Pai, a Tua presença, por isso queremos Te exaltar, Senhor Jesus. É no nome de Jesus Cristo que nós a Ti oramos e a Ti agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, aleluia.
Aleluia. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, no último capítulo, não precisa abrir não, no último capítulo do livro, capítulo 5, versículo 16, é um versículo bem pequenininho, mas que fala muito a respeito da igreja, fala muito a respeito do povo de Deus. E ali existe uma orientação, uma ordenança para nós que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, de maneira que a gente possa regozijar sempre. Amém, irmão? Então, esse versículo fala assim, regozijemos sempre. É um versículo pequeno, mas que traz uma orientação muito grande para a igreja, de que nós devemos estar, em qualquer circunstância da vida, nós devemos estar alegres. Amém, irmão? Eu sei que o mundo está passando por uma tragédia, o mundo está derretendo, pessoal, mas a igreja está na alegria do Senhor, porque a nossa alegria é diferente. A nossa alegria é por causa da nossa esperança. Quem tem esperança aqui? Levanta a mão. A nossa alegria é por causa da nossa salvação. A nossa alegria é porque a morte já não tem mais peso sobre nós. Porque se Ele ressuscitou, nós também ressuscitar. Você pode aplaudir o Senhor Jesus com alegria. Com alegria, irmão. Alegria do Senhor. Aleluia. Pegue aí a sua Bíblia. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, é a oportunidade que você tem de dar um glória a Deus, de louvar o Senhor, de adorar o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus, que nos deu a palavra, que nos deu a luz, que nos deu a vida. Aleluia. Colossenses capítulo 2, versículo 14 em diante. Diz assim aí o texto da palavra do Senhor: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia. Vamos nos assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos nessa campanha de oração, irmãos, e eu gostaria muito que você deixasse esse texto aí marcado aí, essa página marcada na Bíblia, para que nós pudéssemos retomar lá então em Mateus no capítulo 6, a nossa campanha de oração que nós estamos fazendo. E hoje eu quero falar com você justamente sobre essa dívida que o apóstolo Paulo, lá naquele texto de Colossenses, fala que Jesus pegou as nossas dívidas, cravando elas na cruz. E isso é muito importante, você conhecer, você saber, né? A grande maioria das pessoas sabe que Jesus pagou as nossas dívidas, né? Mas é importante você saber como que isso aconteceu, como que isso foi feito, né? Parece que foi feito assim de uma maneira fácil, de uma maneira tranquila, mas eu quero que você entenda esta obra tão gloriosa da salvação. E é justamente porque Jesus fez isto, por Ele ter pego as nossas
as nossas dívidas e ter colocado elas ali naquele momento da cruz sobre ele, que na oração, ele então nos ensina, quando nós vamos orar, ele nos ensina então aí no versículo de número 12, ele nos ensina então a pedir nas nossas orações constantemente que o Senhor possa então perdoar as nossas dívidas. Então, em Mateus capítulo 6, versículo 12, ele fala assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, toda vez que nós vamos orar, todos os momentos que nós vamos falar com Deus, é muito importante nós colocarmos diante do Senhor a necessidade que nós temos de sermos perdoados, de sermos tocados pelo Senhor, para que os nossos pecados, eles possam então ser revelados para nós, a fim de que nós possamos então nos libertar de todos eles, né? Então, por isso ele nos ensina, para que a gente possa constantemente estar aos pés do Senhor. Às vezes as pessoas, elas acabam vivendo dia após dia, sem se colocar na presença de Deus, porque às vezes até a gente até se esquece que a gente peca, que a gente erra, né? E se a gente fizesse uma reflexão agora, por exemplo, e a gente falasse assim: poxa, o dia hoje está quase acabando, e será que eu cometi algum pecado? Corre o risco da gente então fazer uma reflexão e ter dificuldade, às vezes até de achar onde foi que nós cometemos algum tipo de pecado, e muitos chegam à conclusão que nem pecado cometeu, nem pecado teve, não é isso? Mas a palavra de Deus, ela nos fala que nós somos pecadores, e nós pecamos de diversas maneiras. Nós pecamos às vezes em pensamento, nós pecamos às vezes nas palavras, nós pecamos muitas vezes naquilo que nós temos no nosso coração, nos nossos sentimentos, né? A gente às vezes faz isso de um jeito mau, de um jeito errado, e não são somente aqueles pecados capitais que são avaliados diante do Senhor. Às vezes, né, um juízo que nós fazemos, e só o fato de nós julgarmos, a Bíblia já fala que nós estamos cometendo um grande erro, porque nós não podemos julgar ninguém, não é isso? Então, às vezes, nós fazemos um julgamento e a gente se esquece de que isso é um pecado, né? E é necessário que a palavra de Deus e que o Espírito Santo, então, possa estar nos avisando acerca destas coisas, porque senão elas passam desapercebidas. E quando nós pecamos e nós não tratamos o pecado ele não fica resolvido, porque o tempo não resolve pecado. Mesmo que passe anos, mesmo que passe muito tempo, o pecado ele não vai desaparecer, o pecado não evapora, e ele também não caduca, como às vezes a gente costuma dizer a respeito de algumas dívidas que a gente faz, né? Depois de alguns anos essa dívida ela caduca, esse crime ele prescreve. O pecado ele não prescreve, o pecado ele precisa ser resolvido, né? Então, a gente não pode viver assim indisciplinadamente, como se nós fizéssemos tudo certo, e como se nós não tivéssemos necessidade de nos apresentar diante de Deus. Por isso que Jesus nos ensina: olha, quando vocês forem orar, vocês peçam perdão dos vossos pecados. Aí algumas pessoas fazem então, né, uma maneira prática com este assunto que o Senhor Jesus nos ensinou. Elas chegam diante de Deus e elas falam assim: Senhor, me perdoa de
todos os meus pecados, né? Então a pessoa, ela pega tudo, põe numa bandeja e apresenta a Deus e pede o perdão de todos os pecados, né? Mas assim, veja bem, ela não se completa conforme o Senhor nos ensinou, porque nós temos que ser conscientes, nós temos que ter consciência daquilo que nós estamos apresentando a Deus, porque o pecado, para ele ser resolvido, é necessário que haja sim o arrependimento, porque é através do arrependimento que vem a confissão, mas é necessário que a gente também deixe a prática. Agora, se a gente não sabe nem do que nós estamos pedindo perdão, então é sinal que nós não estamos arrependidos, é sinal que nós estamos apenas fazendo uma confissão que somos pecadores, e também é sinal que nós vamos cometer a mesma falha, o mesmo erro de novo, porque nós não sabemos nem onde nós o fizemos. Então, como saber, pastor? Como que eu vou saber? Porque eu não percebo quando eu peco. E realmente, presta atenção, quais são os pecados que você poderia colocar diante de Deus agora e dizer assim: Senhor, olha, eu quero te pedir perdão porque eu fiz isso hoje, não é ontem não, hoje. Ia ser difícil você relacionar, mas é oportuno a gente então poder compreender que esse papel é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos convence, diz a Bíblia, do pecado, ele nos convence. Então não é nem o nosso papel. Deus sabe que a gente ia ser desapercebido a si mesmo. Deus sabe que nós não iríamos ter essa sensibilidade, sabe? Então por isso ele enviou o Espírito Santo, para que o Espírito Santo pudesse nos avisar. Então você pode estar dizendo aí: mas eu não estou sendo avisado. Está sim, porque é o papel do Espírito Santo. Nós podemos falhar, mas o Espírito Santo não falha. O Espírito Santo, ele trabalha, irmão. E ele fala, quando nós cometemos um pecado, imediatamente o Espírito Santo fala conosco. Mas por causa da nossa distância, sabe? A distância que a gente vive diariamente de Deus, a gente não ouve o Espírito Santo falar. Porque você pode fazer um teste, por exemplo, né? Pausando assim o seu dia, né? Em diversos momentos aleatórios. Você para e pensa, e você vai ver que você está ali às vezes concentrado no seu trabalho, mas você está longe de Deus. Você está às vezes ali, né, fazendo alguma coisa, e você está tendo ali um problema, uma resistência, e você está lutando contra aquela situação, e se você parar para pensar, você está ali tentando, lutando, às vezes quase chorando, desesperado, mas você está longe de Deus, né? Você está distante de Deus. Nós passamos uma boa parte do nosso dia desligado, desconectado de Deus. Ah, se a internet cair, dá um desespero, a gente percebe logo. É, porque a gente já percebe no celular e a gente já fica desesperado, não é isso? Se a internet falhar, a gente logo sabe, mas a gente não percebe que às vezes nós estamos desconectados de Deus. E eu gostaria de te chamar a atenção para isso, para que você pudesse estar constantemente ligado. Pastor, mas como que eu vou fazer isso? Ora, torna Deus participante do seu dia. Você não precisa parar o que você está fazendo para você poder falar com Deus. Não, enquanto você faz, você fala com Deus. Mas pastor, eu não preciso ajoelhar, eu não preciso. Não, você não precisa nada disso. Olha, a Bíblia fala que ele se fez homem, aleluia, e sendo homem, não usurpou o ser igual a Deus, para poder se aproximar de nós. A vontade de Deus é estar conosco, é passar o dia comigo, o dia com você, é estar ao teu lado, te ajudando, cooperando e facilitando as coisas na sua vida. A mão de Deus
está estendida para que a nossa possa ser alcançada. Quem crê pode aplaudir o Senhor e glorificar. Aleluia! De forma, irmãos, que é tão grave isso. E não precisa ser muito espiritual para perceber isso. Olha, a gente comete tanto pecado e a gente não está ouvindo o Espírito Santo falar. Então, veja que isso é muito grave. É sinal de que nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Nós precisamos mudar muita coisa prática na nossa vida. Nós não podemos ser apenas daqueles que são da fé, pelo fato de ser participante de uma igreja. Não, nós precisamos ter uma vida cristã autêntica. Nós precisamos ter uma vida cristã verdadeira, né? Constante. Deus, ele tem que fazer parte da nossa realidade, de forma que se nós nos aproximarmos do Senhor, então nós vamos ouvir o Espírito Santo falar, nós vamos ouvir o Espírito Santo nos avisar, né? E nós vamos então compreender aqueles momentos que nós então vamos cometer uma falha, cometer um erro, cometer um pecado, a fim de que nós possamos então consertar. Por que isso é importante? Quando Jesus fala aí, né, no versículo 12 do capítulo 6, perdoa as nossas dívidas. As nossas dívidas para com Deus, ele está se referindo com relação a justamente isso, é pecado. Pecado. Nós não temos outra dívida com Deus. A nossa dívida para com Ele se resume às nossas falhas, aos nossos erros, se resume à nossa culpa, não é isso? E isso então nomina-se na Bíblia de pecado. E o que será que é o pecado? Porque às vezes uma igreja vê uma coisa como pecado, e já numa outra igreja aquilo já não é mais pecado. Às vezes num país uma coisa é pecado, e no outro país aquilo já não é mais pecado. E em se tratando no mundo que está alienado da igreja, né, nada mais é pecado. Se você for ver, você sabe que existe até uma proibição lá fora de nós estarmos falando a respeito do pecado. Nós podemos falar a respeito do pecado aqui dentro da igreja, pessoal, porque aqui nós ainda temos a liberdade de expressar a nossa fé, mas lá fora é proibido a gente chegar para uma pessoa e dizer assim para ela: olha, você não pode fazer isso porque isso é pecado. Porque lá no mundo hoje não existe mais a proibição. Lá no mundo hoje tudo pode. Aliás, o diferente é que chama atenção. O diferente é que está sendo procurado. Cada um quer ser mais diferente do que o outro. Cada um quer fazer além do outro. Se o outro fez até aqui, o outro quer fazer um pouquinho mais. Então, por mais que seja violência, não é pecado. Por maior que seja o crime, não é pecado. Por maior que seja a situação, nada é pecado. Mas a igreja ainda conserva a palavra de Deus. Então, o que é, afinal de contas, pecado? Porque o meu pastor me ensina, através da Bíblia, que isso aqui é pecado, mas aquele irmão que trabalha comigo lá na igreja dele, ele pode fazer. Não é isso? Então, pecado, irmão, não é a igreja que estabelece o que é e o que não é. O pecado é estabelecido na Bíblia, na palavra de Deus. E o pecado é quando nós transgredimos aquilo que Deus falou. Então é quando nós desobedecemos a Deus, de forma que não era para existir uma coisa aqui e uma coisa não existir lá. Não era. As igrejas era para ter o mesmo comportamento, porque a Bíblia é uma só. Mas o que nós então, na falha da igreja, o que nós então precisamos fazer? Deixar de ouvir o que a igreja fala,
Porque Deus não fala assim, olha, dai ouvido o que a igreja fala. Deus não fala isso. O que Deus fala? Aquele que tem ouvido, quem tem ouvido aqui? Levanta a mão, quem tem ouvido? Amém. Então a Bíblia fala assim, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém, irmãos? Então nós não devemos ouvir a igreja, nós devemos ouvir o Espírito Santo. E como que a gente ouve o Espírito Santo? Lendo a Bíblia, lendo a palavra. E a palavra, se a palavra de Deus disser assim, olha, o aborto é abominável aos olhos de Deus, então mesmo que o aborto seja liberado, o aborto é pecado. Entendeu? Se a palavra de Deus disser que não, então é não. E se a palavra de Deus disser que sim, então é. E o que passar disso é procedência maligna, pessoal. Então nós devemos ouvir o que a palavra diz. E nós devemos então conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque o pecado, irmão, não é uma coisa simples. Não é uma coisa que a gente vai lá, toma banho, né, e muda de roupa e resolve. Não é uma coisa que a gente põe a cabeça no travesseiro, dorme, e no outro dia é um novo dia, já não vai acontecer mais. Olha, pecado é complicado. Você quer ver? Volta lá, naquele texto de Colossenses que nós lemos, e eu vou te mostrar o que está escrito lá no versículo de número 13. Lá no capítulo 2 de Colossenses, versículo 13, fala assim, ó, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Transgressões é a mesma coisa que dívida, é a mesma coisa que pecado. Então, o que está escrito aí? Está escrito, ó, e a vós outros que estáveis mortos pelos vossos pecados. Então olha para mim, o pecado é tão grave, que ele traz a morte. Está escrito na palavra, ó, o salário do pecado é a morte. Diga comigo, o salário do pecado é a morte. Quando nós pecamos, a gente vai morrendo. Conforme a gente vai pecando, a gente vai morrendo. Nós vamos morrendo fisicamente e nós vamos morrendo espiritualmente. Tem muita gente aí fora, pessoal, que está vivo ainda, andando pelas ruas, mas já está morto espiritualmente. Por quê? Porque vive no pecado. E essas pessoas que vivem no pecado, elas estão mortas para Deus, entendeu? Por isso que a palavra, ela nos ensina que existe um salário. A gente, principalmente aqui no Brasil, a gente costuma dizer assim, isso aí não vai acabar em nada. Você vai ver, isso aí não vai dar nada. Olha, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. A gente fala isso. E a gente pensa que existe uma impunidade. Haja visto o crescimento aí da corrupção. Haja visto o crescimento da violência, do crime. Por quê? Isso não dá em nada. Não dá em nada. Todo mundo está errado. A palavra de Deus fala que tudo isso, irmão, vai gerar uma consequência muito grave para quem pratica. Porque isso vai gerar morte, pessoal. Então, quando a pessoa ela comete um pecado, ela está tirando o tempo de vida dela, vida natural e também vida espiritual. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, só quer dizer que a pessoa, quando ela comete muito pecado, ela morre precocemente? Eu quero dizer isso para você. E baseado na Bíblia. Porque se você olhar lá no Velho Testamento, você vai ver que tiveram homens que viveram 900 anos. Homens, e não só homens, mulheres também. Viveram 900 anos. Viveram 700 anos. Olha aí, Abraão viveu mais de 100, com 100 anos Abraão estava tendo filhos. Olha isso, pessoal.
Ah, mas naquele tempo era outra contagem de tempo. Não, é a mesma contagem. A mesma contagem. Só existe uma diferença do calendário judaico para o calendário que nós obedecemos. A diferença é que o calendário judaico é de 360 dias o ano, e o nosso de 365 fora o bissexto. Só essa diferença. E eles viviam, mas será que eles viviam tanto? Sim, viviam tanto. E por quê? Porque eles estavam abnegados do pecado. Não existia tanta facilidade como existe hoje. E hoje nós só temos aí a arrogância de dizer, olha, mas hoje a nossa faixa, ela é boa, porque a gente hoje está melhor, a nossa média, ela está nos 80 e pouco. Isso por causa da medicina, pessoal. Isso por causa do avanço da ciência que prolonga a vida. O sujeito morre, a medicina vai lá e dá um jeito de manter ele vivo. A medicina está com certeza prorrogando. Se não fosse a medicina, essa média seria muito baixa. Muito baixa. Muito baixa. Então você veja que a morte física está ligada. Você não vê, por exemplo, a igreja do Senhor Jesus? É o povo que tem mais saúde sobre a face da terra. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isto? Irmão. Aleluia. Nós estamos nas estatísticas de saúde. Nós estamos nas estatísticas de longevidade. Nós estamos na estatística de sabedoria. Nós estamos na estatística de força, irmão. Por quê? Porque a gente vive uma vida lutando contra o pecado. Então, por isso que é importante. Não deixa passar desapercebido e nem tenha medo. Às vezes a pessoa fala assim, eu lá quero saber dos meus pecados. Eu não sou louco de ficar querendo saber onde foi que eu pequei, onde foi que eu não pequei. Não, é o contrário, você precisa saber. Para que você possa ter uma vida mais saudável. Se o salário do pecado é a morte ela vem por diversas consequências. Enfermidade, por exemplo. Tragédias, acidentes, não é isso? Se nós lutarmos contra o pecado, nós já vamos ter uma qualidade de vida melhor, não é isso? Então, irmãos, por isso que Jesus disse, para que quando nós nos colocássemos, eu sei que hoje a igreja não é muito de oração, mas você deve orar pelo menos no mínimo, eu acredito que você ore umas 4 vezes por dia, no mínimo. Por que eu digo isso? Porque eu não acredito que uma pessoa levanta e começa o dia sem falar com Deus. Eu me recuso a acreditar nisso, irmão. Na igreja não, lá fora eu sei que a pessoa levanta e vai para a briga, não é verdade? Mas quem está na igreja, eu tenho convicção de que já mudou, de que quando levanta, fala com Deus. Eu não acredito que a pessoa que está na igreja, quando ela senta na mesa para fazer uma refeição, ela come como se fosse um alucinado. Não, eu não acredito. Eu creio que a pessoa que está na igreja, pelo menos quando ela vai fazer uma refeição, ela fala com Deus, ela agradece a Deus, ela louva o Senhor. Eu creio que nós que estamos na igreja, nós não vamos fechar um dia, nós não vamos deitar sem antes agradecer ao Senhor. Eu não creio isso, de modo que, no mínimo, exceto algumas pessoas que eu conheço que não saem da mesa, mas no mínimo nós fazemos 2 refeições, não é isso? E nós acordamos e nós dormimos, então, no mínimo nós oramos 4 vezes, irmãos. Dá para a gente dividir o dia em 4 e chegar diante do Senhor e falar assim, Senhor, me perdoa por aquilo, viu, Senhor? Olha, meu Deus, que maldade que eu fiz, Senhor, não tenha medo. Porque muito embora o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, pessoal. Pode aplaudir, glorificar o Senhor. Glorifica Ele. Aleluia. Deus não é como essas pessoas aí.
da ciência que fica perdido diante de uma situação. Não, Deus não fica perdido, não. Deus tem remédio, aleluia. Deus tem solução. O que é impossível para o homem, é possível para Deus. Graças a Deus por isso. Por isso que Jesus fala, ó, pega seus pecados e apresenta a Ele. Porque aí o Senhor vai cuidar de nos curar, de nos abençoar. Então veja que o pecado, ele tem uma grave consequência e ele precisa ser resolvido. Algumas pessoas pensam assim, olha, eu não vou fazer mais. E como de fato não faz. Como de fato tem algumas pessoas que abandonam as práticas. Tem algumas pessoas que deixam isso. Às vezes abandonam um vício. Às vezes abandonam certas maldades. Elas deixam. Mas o fato de deixar vai resolver a pessoa não pecar mais. Mas não resolve o que ela já fez. Não resolve o que pecou. Entendeu? E aquilo que está feito não vai desaparecer. Aquilo que está feito não vai sumir. Então, não basta simplesmente a pessoa se regenerar. Às vezes a pessoa fala assim, olha, aquela pessoa lá, ela se regenerou, olha, ela fazia isso, mas hoje é uma ótima pessoa. Sim, não basta se regenerar. Precisa resolver. E como que se resolve então o pecado? A Bíblia fala que o pecado, para ser resolvido, precisa haver, em primeiro lugar, o conhecimento do pecado, saber o que é, o que não é. Eu quando cresci mesmo, eu cresci meio embaraçado nisso. Algumas pessoas me diziam, olha, isso aqui é pecado, olha, isso aqui está errado. Aí quando eu me converti, eu descobri que muita coisa que eu aprendi que era errada, na verdade era pecado. Pecado, não era errado. Por exemplo, vou dar um exemplo. Está errado desobedecer o papai, hein? Está errado desobedecer a mamãe, hein? Está errado isso, hein? Está errado essa violência em casa, com a esposa. Está errado essa violência com o marido, essa violência com o... Está errado. Não, irmão, isso não é errado. Isso é pecado. Isso é pecado. Errado é colocar uma quantidade de sal a mais na comida. Aí cometemos um erro. Puxa, eu errei. Eu pensei que não tinha colocado sal, mas já tinha, coloquei de novo. Puxa, eu errei. Então, assim, errado é a gente fazer certas coisas que dá conserto, irmão. Mas o pecado não. O pecado nós não podemos consertar, só Deus. Então é necessário que a gente saiba em primeiro lugar, através da Bíblia. Em segundo lugar, se arrependa dele. E como que a gente se arrepende? Confessando. E a religião então fala assim, você tem que confessar para o sacerdote. Muitos na igreja vêm, procuram o pastor e falam assim, pastor, eu preciso confessar um pecado. Na igreja evangélica, o sacerdote, ele não é confessionário de pecado. Porque nós sabemos através da palavra que sacerdote não é capaz, não tem poder de perdoar pecado. Na religião isso pode, mas não está na Bíblia, pessoal. Na religião o sacerdote perdoa lá o pecado. O sacerdote dá uma sentença, dá um castigo. E o castigo é rezar. Olha, você vai lá e reza o que Jesus ensinou como oração. Você vai lá e reza sem Pai Nosso. Você vai lá e faz essa reza 200 vezes, é castigo. Para a pessoa ficar livre de pecado é castigo. Mas a Bíblia fala que para nós nos livrarmos do pecado, nós precisamos do sangue de Jesus sobre a nossa vida. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pode aplaudir e glorificar Deus. Aleluia. Então veja que Jesus nos ensina a ir confessar ao Pai. Mateus capítulo 6.
Pai, perdoa os nossos pecados. E quais são os nossos pecados? Este. E eu estou arrependido. Então a Bíblia fala assim, que aquele que se arrepende e deixa a prática do pecado, algumas pessoas se arrependem, confessa, mas daqui a pouco está fazendo de novo. Então, está pecando de novo. Então vive no pecado. Vive no pecado. E aquele que vive no pecado, está morto para Deus. Morto para Deus. Nós somos pecadores, mas o que Deus ele considera? Ele considera não o fato de nós sermos pecadores, porque se ele considerasse o fato de nós sermos pecadores, nós não teríamos a presença de Deus, porque nós somos. Mas o que ele considera? Ele considera o fato de nós estarmos lutando contra o pecado. Nós somos pecadores pelo fato de que nós estamos vivendo todo dia, e cada dia é uma coisa nova. Mas nós não podemos ficar recaindo no mesmo pecado. Se nós estivermos na prática do mesmo pecado, então nós estamos mortos para Deus. Porque aí não é que nós somos pecadores, não, aí nós estamos vivendo na prática do pecado, nós estamos praticando, e aí a gente pratica o pecado e a gente pratica a confissão, porque falta o arrependimento, porque a pessoa ela só pode praticar de novo o pecado se ela não se arrependeu. Ela estava tão triste, mas tristeza não é arrependimento, pessoal. Mas ela chorou tanto quando ela falou com Deus. Mas lágrimas não são arrependimento. Arrependimento é deixar a prática. Quando que nós falamos, olha, aquela pessoa, ela cometia esse pecado, mas ela se arrependeu? Quando ela deixa a prática. E a Bíblia é muito clara, olha, se você se arrepender dos seus pecados, se você confessá-los, e deixar a prática deles, então você é digno de receber a misericórdia. O pecador fica com medo, mas na verdade, quando o pecador se arrepende, confessa e deixa a prática, ele, ao invés de ser castigado, ao invés dele ser açoitado, ele é honrado diante de Deus. Pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor Jesus. Tem um versículo da palavra, olha que lindo, é lindo, que diz assim: se confessarmos, fala comigo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Olha que lindo, irmão, que lindo. Isso é um convite de Deus para nós. Então é isso que Jesus está dizendo, que nós devemos vencer a morte. Tem tanta gente aí com medo de morrer, com medo do vírus e cometendo pecado. Olha que doideira. Cometendo pecado atrás de pecado, e com medo de morrer por causa do vírus, mas a pessoa não sabe que ela já está morta por causa do pecado, e nós precisamos falar isso para elas. Você precisa falar isso para o papai, para a mamãe, para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu vizinho, para o seu patrão, para o seu funcionário. Fala, olha, escuta, não estou entendendo, você está com tanto medo de morrer, mas na verdade você já está morto, rapaz. Você já está morto, meu amigo, minha amiga. Como assim estou morto? Você vive no pecado. E a verdadeira morte é o pecado. Porque aquele que morre no pecado, morre uma vez, e vai morrer a segunda vez. 2 vezes a pessoa morre? 2 vezes a pessoa morre. Porque uma ela morre nesta vida, para depois ser apresentada diante de Deus, diante do juízo final. E no juízo final, aquele que morreu no pecado vai ser sentenciado à segunda morte, diz Apocalipse, que é a condenação do lago de fogo que arde
constantemente. E aí algumas pessoas falam assim: mas se eu morrer, vai acabar essa luta, vai acabar esse inferno. Não, nunca acaba, nunca acaba. Nós nunca vamos acabar. Nós somos eternos. Eu sou eterno, você é eterno, os pecadores são eternos, ninguém vai evaporar. O que vai acabar é este corpo, mas na verdade nós não somos este corpo. Este corpo é apenas uma roupa da nossa alma, assim como esse terno é uma roupa do meu corpo, e o meu corpo é uma roupa da minha alma. Às vezes a pessoa fala assim: olha como aquele moço é bonito, olha como aquela moça é bonita. Não, a beleza não está no corpo, a beleza está na alma. Tem muita gente de corpo bonito e de alma feia, e tem muita gente de corpo feio e de alma linda, irmão, linda. Então veja que é a nossa alma é eterna. Quando uma pessoa morre, o que diz a Bíblia? O corpo vai voltar para o pó, porque foi de onde ele veio. Não é isso? Desce ali a sepultura, o corpo vai para o pó, o espírito volta porque foi Deus que, e a alma, esse é o segredo. A alma vai depender. Se a pessoa morrer no pecado, a alma vai ser condenada à segunda morte, e ela não vai desaparecer, ela vai viver eternamente no lago de fogo, diz a Bíblia, que arde, e que é uma vida de pranto, de dor e choro eternamente. Mas aquele que lutar contra o pecado, porque a gente sabe que é uma facilidade viver no pecado, e é uma luta a gente viver contra ele. A gente tem que abrir mão de muitas coisas, tem que abrir mão às vezes de muitas falsas alegrias, tem que abrir mão de muitas coisas que esse mundo oferece. Acha que eu vou perder essa oportunidade? Então, mas o que diz a Bíblia? Que aquele que perder as coisas nesta vida, terá o direito de receber a vida eterna. Mas aquele que não quiser perder as oportunidades desta vida, então vai perder a sua vida. Tudo tem um preço, irmão. Essa roupa que você está vestindo teve um preço. O que você comeu hoje tem um preço. Tudo tem um preço. E a gente tem que aprender que a salvação, muito embora Jesus tenha conquistado para nós, e Ele fez a parte dele, e agora você precisa fazer a sua. Nós precisamos fazer a nossa. Amém, irmão? E tem um preço. Então por isso Jesus diz aí, né? Senhor, perdoa os nossos pecados. Então arrependimento, confissão e deixar a prática do pecado. Não é isso? E aí, veja, lá em Mateus, olha só que coisa maravilhosa. Lá em Mateus, no capítulo 6, e no versículo de número 12, ele fala assim: perdoa as nossas dívidas, e olha, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É uma balança. Como que está essa balança aí, irmão? Ah, pastor, eu estou nos pés do Senhor, para Ele me perdoar. Muito bem, e quem está nos seus pés aí, para receber o perdão? Ah, pastor, mas aí é uma outra coisa, é que o que a pessoa me fez foi muito duro. Pois é. Nós só vamos conseguir perdão de Deus quando nós aprendermos a perdoar. É uma balança. Olha, é a justiça de Deus. Se nós queremos e achamos que somos merecedores disso, tem alguém na fila que também quer e achando que é merecedor disso.
E nós só vamos conseguir alcançar quando nós crescermos espiritualmente, porque perdoar no mundo é uma escolha. Perdoa, a pessoa perdoa se quer. Mas perdoar na igreja é uma obrigação, pessoal. É uma obrigação. Nós temos a obrigação de perdoar, porque o nosso Deus perdoa. Jesus, ele conta para isso, lá em Mateus, no capítulo 18, ele conta lá uma parábola a respeito disso, e ele fala, né, a respeito de uma parábola de um senhor que chegou para o seu devedor e disse assim: olha, eu vou perdoar todas as suas dívidas. E aquele senhor perdoou o servo que tinha, mas o conservo daquele servo, que também devia para ele, foi questionado por aquele servo e de uma maneira bruta, né, foi aprisionado. E o servo que foi perdoado pelo Senhor não perdoou a dívida do conservo. E o Senhor chega para aquele servo e disse assim para ele: escuta, mas eu não perdoei a sua dívida. Não era justo que você perdoasse a dívida do seu conservo? Puxa, você não quer o perdão de Deus? Não é justo que você também perdoe os seus devedores? Não é justo que você abençoe como você quer ser abençoado? Irmão, quem é capaz de amar? Aquele que é amado. Quem é capaz de dar? Aquele que recebe. Percebe? Quem é capaz de perdoar? Aquele que é perdoado. Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então veja que a Bíblia lá em Mateus 18 fala assim, que o Senhor falou para aquele servo dele: olha, você foi infiel, você foi negligente. Quer dizer que não estender perdão é uma infidelidade nossa, é uma negligência nossa, não é uma escolha. Ah, mas eu não sou capaz. Eu sei, existe um limite. Existe um limite, e as pessoas hoje têm uma tendência de não respeitar limite. As pessoas hoje estão atrevidas, elas arrombam, elas empurram a porta. Eu sei, e é difícil mesmo, tem coisa que fica engasgado, mas você precisa saber que não há limite para o perdão. A gente nós não vamos conseguir explicar isso para Deus. Olha, eu não perdoei, não é porque eu não queria, eu até queria perdoar, mas olha, eu não consegui perdoar. Mas eu vou te ensinar o que a Bíblia fala. Deus perdoa alguns ou Deus perdoa a todos? Deus perdoa a todos. João, ele diz assim, que todo pecado, todo, e nesse todo você pode colocar tudo, todo pecado é perdoado por todo pastor. Não dá para acreditar, né? Porque nós não conseguimos perdoar alguns. Então, mas pastor, aí vem a especulação, e aquilo? Deus perdoa. Mas e aquilo, pastor? Deus perdoa. Mas e aquilo? Deus perdoa. Por incrível que pareça, Deus perdoa. Então, se Deus é capaz de perdoar tudo, e se nós não somos capazes, se nós temos limite, porque você precisa saber disso. Tem gente que fala assim: ah, não, eu perdoo tudo. É mentira, porque ninguém é Deus. Deus existe um só. Não tem dois. Só Ele que é capaz de perdoar tudo. Você não vai encontrar uma outra pessoa na face da terra. Mas pastor, aquela pessoa, ela perdoa de boca, mas lá dentro está enclausurado. Lá dentro existem raízes de amargura. Existem raízes de ressentimentos.
Pode ter certeza, pode ter certeza. Então, o que a Bíblia fala? Olha, quando nós chegamos no nosso limite, a gente precisa reconhecer: cheguei no meu limite, eu não vou conseguir perdoar esse irmão, não vou conseguir perdoar essa pessoa, não vou conseguir. E aí nós vamos parar? Não, nós temos que dar um passo além. Porque quando chega no nosso limite, aí a gente pede emprestado de Deus. Porque Deus é e Deus perdoa todos os pecados. Só tem um pecado que Deus não perdoa, diz a Bíblia, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, pessoal. Só esse. Os outros todos são perdoados. Não é maravilhoso? Você pode dizer graças a Deus, aliviado, pode aplaudir o Senhor e glorificá-lo. Deus quer perdoar o seu pecado hoje. Hoje Deus quer perdoar. Pastor, mas eu entrei aqui achando que eu nunca ia ser perdoado. Era o diabo que estava pregando esse evangelho aí para você. Porque no evangelho de Jesus Cristo há perdão, a salvação. Deus quer perdoar você hoje. Confessa o teu pecado. Chega diante dele e fala: Senhor, eu sou pecador, eu fiz isso. Estou arrependido, quero mudar. Deus vai abrir as janelas do céu, vai derramar sobre você uma chuva de perdão e de misericórdia. E aí você vai falar assim: mas eu vou conseguir ser uma nova criatura? Claro que vai, porque com essa chuva irrigando você, tudo vai ser diferente, irmão. Tudo vai ser diferente. Então, veja aqui, está consignado, não fica aí com o seu coração aprisionado. Sabe, eu sofro tanto quando às vezes eu tenho dificuldade de perdoar. Sofro muito, porque eu tenho. Sou como você. Eu às vezes também chego no meu limite, eu percebo, eu falo: puxa, agora ficou difícil. Mas o que eu penso? Eu penso que o maior prejudicado vai ser eu. Eu que vou sofrer pelo fato de não perdoar. Não é a pessoa. A pessoa não vai sofrer, Deus vai ter misericórdia dela. Às vezes, você veja bem, o pecador se arrepende, vai para o céu, e o outro fica, porque não conseguiu perdoar. Olha que situação, você vai ficar por causa disso? Nem foi você que cometeu o pecado, foi o outro, foi o marido, foi a esposa, foi o filho, foi o amigo, foi a amiga, foi o companheiro de trabalho. Pois ele vai para o céu porque ele se arrependeu, deixou, e você aí com o coração duro vai pagar o preço do pecado dele. A igreja vai subir, vai ser arrebatada e você vai ficar para a grande tribulação. Misericórdia. Eu vou aos pés do Senhor e eu clamo, falo: Senhor, cheguei no meu limite, agora derrama, empresta, e fico ali até Deus derramar. Até Deus derramar. Entendeu, irmão? Enquanto Ele não derramar, escuta, o anjo falou para Jacó: eu preciso ir. Jacó grudou no pé do anjo e disse o que para ele? Enquanto você não me abençoar, eu não vou te soltar. Irmão, tem oração que enquanto a gente não levantar abençoado, a gente não pode soltar. Entendeu? Então, Jesus ensinou. Diga assim: Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Amém, irmãos? Vamos aplaudir Jesus, vamos glorificar Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Feche teus olhos. Fale com Deus agora. Fale com Ele. Abra teu coração. Deixa Deus te curar. Deixa Deus te aliviar. Deixa Deus tirar esse peso. Foi por isso que Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Seja aliviado agora.
confessa este pecado, confessa aquele pecado, vai confessando todos os pecados. E se você não encontrar nenhum pecado para confessar, o seu caso é grave. Você está precisando de um respirador espiritual. E talvez até ser entubado espiritualmente. Se você não é capaz de encontrar, é porque você está tão distante de Deus, tão distante do Espírito Santo. Corrija isso, por favor. Não vai adiantar você vir à igreja se o Espírito Santo não fala com você e é ouvido por você. A partir de hoje, muda a sua vida. A partir de hoje, não vive mais sozinho nesse mundo, mas tem a presença de Deus junto de você. Esteja com Ele em todos os momentos. Deixa Deus participar, a fim de que Ele possa te ensinar, a fim de que Ele possa te orientar, te conduzir. Diga: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada vai te faltar. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Confessa a Ele agora. E com certeza as mãos do Senhor estão estendidas nesta hora. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Muito pelo contrário, o que existe é uma expectativa de vida. O que existe no céu agora é uma expectativa daquilo que vai acontecer com você. O sangue de Jesus te purifique. O sangue de Jesus te lave. O sangue de Jesus possa descer sobre a tua vida e te fazer mais alvo do que a neve. Aleluia, louvado seja Deus. Olha para mim, aquele versículo que nós lemos, presta atenção, eu vou ler e eu vou te explicar ele agora. Tendo cancelado o escrito de dívida, você se arrependeu, confessou a Deus, Deus vai cancelar essa dívida. E olha só o que está escrito na palavra: cancelar o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente de nós e cravando ela na cruz. É o que Deus está fazendo com você agora. Está tirando a sua culpa, tirando o seu pecado e cravando na cruz. Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos para o céu e diga: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, porque Jesus Cristo me ensinou a buscar em tua presença o perdão de todos os meus pecados. E Ele mesmo, levando consigo toda a minha dívida, cravou ela na cruz, expondo-a diante de todos os meus acusadores. Por isso Ele, tendo vencido os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando de todos os meus acusadores na cruz do Calvário. Eu recebo agora a tua palavra e busco a tua presença, para que o Senhor estenda a tua mão do céu e me perdoe, me lavando no sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado deste mundo.
eu creio na tua palavra e eu a recebo como libertação e vida para a glória do meu Salvador e Redentor Jesus Cristo. Quem crê pode aplaudir o Senhor agora. Aleluia, glória a Deus, glorifica a Ele, glorifica a Ele, dê um glória, dê um aleluia. Oh, o sangue de Jesus tem poder. Diga comigo, o sangue de Jesus tem poder. Oh, glorificado seja o nome de Jesus, irmão. Respira fundo e diga: o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Irmãos, só um momentinho, nós estamos dentro do tempo. Eu gostaria que você se assentasse. Departamento infantil quer cantar um hino aqui junto com a igreja, e nós vamos então recebê-los. Paz do Senhor, igreja. Hoje é um dia muito especial e nós não poderíamos deixar em branco o dia do pastor. Então eu peço que o pastor venha até aqui para receber as crianças e junto com a sua esposa. E eu falo em nome de toda a igreja, pastor, que nós louvamos, engrandecemos o nome do Senhor por sua vida, pela sua família, Cidinha, obrigada por todo o carinho, pelo cuidado com a obra. Mas, não sei se o senhor percebeu, está faltando as ovelhas? Onde estão as ovelhas? Onde estão as ovelhas? Ah, esse meu pastor, ele sente falta de mim. Sente sim. E o pastor contou 99 ovelhinhas, contou e viu que uma faltou, e viu que uma ovelhinha faltou, e saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar, e saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. E o pastor chamou, e a sua ovelhinha encontrou, e a que se perdeu achou. Então feliz pra casa ele voltou. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Pode ser 100, pode ser uma, para o pastor toda ovelhinha tem valor. Pode ser 100, pode ser uma, para o pastor toda ovelhinha tem valor. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o
Amém, irmãos? Vamos levantar nossas mãos para o céu. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse momento tão precioso, pela lembrança da igreja, meu Deus, desse dia, que é, meu Deus, um dia muito especial para nós, de muita responsabilidade, mas de muita alegria, Senhor. E eu me sinto honrado por estar aqui, Senhor, tendo sido chamado e convocado pelo Senhor, e sabendo que aquele que me chamou e me convocou é poderoso para me capacitar e me abençoar, meu Deus. Pai, eu te peço agora para que toda a tua igreja tenha uma semana gloriosa, Deus, e que o Senhor possa participar de cada momento da vida de cada um deles, que não estejam de forma nenhuma, meu Deus, distanciados, alienados, mas que em todo tempo, meu Deus, e o tempo todo, o Senhor faça parte de cada situação, de cada experiência. Que a graça de Jesus Cristo, o amor do teu coração e a presença do Espírito Santo seja agora e para sempre com toda a igreja, e aquele que crê e recebe, diga comigo bem alto para Jesus agora, pessoal.